Bom dia. Ezequiel 40. Livro de Ezequiel, capítulo 40. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Deus pairou poderosamente mais uma vez sobre mim. Já tinha 14 anos que Jerusalém tinha ido para o cativeiro, que Israel tinha sido tomado, que Judá tinha sido tomado, que os babilônios tinham levado, os caldeus não tinham levado o povo para o cativeiro. Eu já disse, Ezequiel estava no cativeiro, quando ele estava profetizando, ele estava no cativeiro, quando nós lemos no início. Então, ele aqui no cativeiro, mais uma vez, Deus trouxe uma revelação para ele. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel. E Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé próximo à entrada e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua cana de medir. E ele me dirigiu a palavras com as seguintes orientações: ó querido homem mortal, filho do homem, prestai bastante atenção, afirma os teus olhos, inclina os teus ouvidos, e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te, porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas coisas, dessas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vires. Ali no cativeiro, já tinha 14 anos que Israel estava ali, então Deus, mais uma vez, pegou e transportou em visão, não é o corpo não, é somente em visão, ou seja, Ezequiel teve uma visão no qual ele sentiu como se estivesse sendo transportado, mas tudo em espírito somente, a Jerusalém, a Israel. E lá ele foi colocado num lugar como num monte alto, quando ao lado tinha alguns prédios como se fosse uma cidade, prédios que não existiam mais em Jerusalém, porque na época, quando eles tomaram 14 anos atrás, os caldeus destruíram tudo, derrubaram tudo. Mas agora, Deus mostra para ele, leva ele até lá, ele vê um homem, sabendo que não é um ser humano, que ele estava como se fosse de bronze, né? E olha e fala, presta atenção. Presta atenção, abre os seus olhos, os seus ouvidos, para entender, compreender tudo que você vai ver e ouvir aqui, porque isso aí é para você depois pregar, para depois você falar para o povo de Israel. Então Deus está trazendo uma visão para ele, mostrando para ele, dando entendimento para ele, para que ele depois ele possa também fazer da mesma forma, passar para todos os israelitas, todos os hebreus, judeus ali. Então vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de 6 côvados, longo, com um pouco mais de meio metro cada. Em seguida ele mediu o muro que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura, em medidas longas de construção da época. Depois ele se dirigiu até o portão que dá para o lado leste, o oriente, subiu os seus degraus e tomou a medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou vara de extensão. A sala dos sentinelas mediam 3 réguas de comprimento e 3 réguas de largura, e o espaço entre elas tinha 2,5 metros. A soleira da porta junto ao pórtico, em frente ao templo, media também
uma régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico, e este ficava na direção do templo, e tinha 4 metros de extensão, e seus batentes mediam 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para a entrada do templo. A porta para o lado oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos 2 lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta. A entrada tinha 5 metros e seu comprimento media 6 metros e meio. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados com 3 metros de cada lado. Em seguida, ele mediu a porta desde o teto de uma sala até o teto da outra sala. A largura de uma porta a outra do outro lado era de 25 côvados, isto é, 12 metros e meio da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes, saliente por toda a parte interna da entrada, e totalizou 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizava 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada, era adornada por pequenas janelas com parapeito ao redor, como o pórtico e as janelas pequena abertura rodeavam a parte de dentro. E os pilares, as faces das paredes que se projetavam, eram enfeitadas com palmeiras e tâmaras. Então, o que esse anjo do Senhor está mostrando para ele? Seria uma construção, ou seja, a reconstrução do templo. Ele está mostrando para ele quais que deveriam ser as medidas para depois ele passar. Mostrando como seria. E olha bem que Deus deu para ele o dom dele conseguir gravar as medidas. Você vê que no início estava falando que esse homem, como se fosse de bronze, ele estava com as medidas, com as ferramentas de alguém que fosse medir, que seria os metros, seria treino, equivalente hoje. Como fala a Cana, seria a vara de medir. Então Deus deu condições dele observar tudo, mostrar para ele aquilo ficar gravado, para depois ele passar para os outros. E é uma das coisas que eu falo, as pessoas vêm muito a mim, falam, pastor, eu tive sonhos, eu tive uma revelação de Deus, um sonho, e era mais ou menos assim. Quando começa a falar que era mais ou menos assim, eu sei que não tem nada a ver com o Senhor. Porque, como eu já disse, quando Deus nos revela algo, seja através de sonhos, ou de outra maneira, não importa o tempo que passar, você sabe perfeitamente, você sabe com clareza, você entende. Ah, não, eu sonhei que tinha uma pessoa, não sei bem se era, como é que era, não, então não tem nada a ver com o Senhor. Quando o Senhor nos revela em sonhos, que o Senhor revela em sonho, nós entendemos com perfeição, com clareza. E mais, pode passar o tempo que for, anos, você lembra com perfeição daquele sonho. As coisas são claras, não traz confusão. E da mesma forma, quando nós temos uma visão do Senhor, nós sabemos o que exatamente quer dizer. Tá? Eu vejo pessoas falando que tem visão. Eu tive pouquíssima visão na vida. E quando tem, eu sabia exatamente o que era, por que era, quando era. E eu lembro de a mesma forma até hoje, de forma clara. Até hoje eu lembro. Isso há anos atrás. Tem mais de 10 anos. E eu lembro dela perfeitamente. As coisas são claras. Nós vemos aqui que Deus conduziu Ezequiel em visão, em espírito, mostrando para ele quais seriam as medidas do templo. E olha, e começou, por exemplo, falando agora do portão do lado do oriente, ali do leste. Só uma parte, como é que seria? Você vê que ele tem as medidas da janela, da altura de muro e tudo mais. Agora vai falar do pátio exterior do templo. Olha, em seguida aquele homem me conduziu ao pátio do templo, e dali observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área da calçada de pedra. Este grande piso era adjacente
as laterais das entradas e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que totalizou 50 metros, tanto do lado leste como no lado norte. No portão norte, ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes, seu pórtico possuía a mesma medida dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras, de tâmaras, tinha exatamente as mesmas medidas do portão do lado oriental, a leste. O acesso a ele se dava mediante 7 degraus e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão do pátio interior que dava para o norte, para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até que ficava oposto, que totalizou 50 metros. E aí ele vai explicando tudo. Olha, ou seja, a bem da verdade é praticamente impossível a um ser humano normal, se não for um dom de Deus, gravar todas essas medidas. Estamos dizendo que era uma obra grandiosa, uma obra faraônica, um templo grandioso, mas Deus fez ele observar até quantos degraus tinha de um para o outro, altura, janela, qual a distância, metragem, tudo. Ele somente em visão está vendo aquilo e ele gravou. Deus deu prova tal, está aqui hoje no livro. Se não tivesse aqui no livro, na Bíblia, porque ele não teria gravado. Então foi ele. Então tudo isso ele fez, Deus mostrou e ele gravou na mente. Em seguida ele me levou para o lado sul e eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes, seu porto, que eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhante aos demais, a entrada e o porto tinha janelas pequenas, abertura ao seu redor, mediam no total 50 côvados, isso é 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu porto ficava do lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeira de tâmara nas faces das paredes que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu a distância. Até esse segundo portão era de 100 côvados longo, isto é, 50 metros. Então o homem levou ao pátio interno, pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida dos demais. A sua sala, os seus pilares, isto é, parede que se projetam, e o seu pórtico tinha as mesmas medidas dos outros. E havia janelas, pequenas aberturas ao redor do pórtico, medindo 50 côvados, isso é, 25 metros de comprimento e 12,5 de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras de palmeiras, de tâmaras, enfeitando seus batentes e parede. Para chegar até este portão era necessário subir 8 degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro, voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada, e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, paredes salientes, seu pórtico tinha as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor, mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora. Figuras de palmeiras, de tâmara, decoravam os batentes em cada lado, e para chegar ao pórtico subia-se 8 degraus. Em seguida, aquele homem levou ao portão norte, que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Este portão tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam, e um grande salão que era seu pórtico, também com pequena janela em redor. O comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão dava para o pátio de fora, e por toda a passagem haviam figuras de palmeiras,
tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de 8 degraus que conduzia até o pórtico. Você vê que é uma obra grandiosa. Deus mostrou para ele como seria tudo, inclusive a questão da decoração. Se ficaram tâmaras ali, tem isto, quais a dimensão, dando para ele entender quais que seriam, que é a porta do lado norte, do lado sul, do lado leste. Aqui vai ser aposento para esse, aqui vai ser aposento para aquele, que nós vamos ver que vai continuar aqui falando sobre isto, mostrando exatamente cada função. E o que é pior, mostrando a altura, a largura, o tamanho das janelas, os degraus. As coisas de Deus são claras, como está no Salmo 19. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. As coisas do Senhor são claras, não nos dá entendimento. Nós sabemos o que é. E nós vamos ver que, apesar que parece que foi um longo tempo, Deus falando com ele, mostrando, que imagina se para nós examinar uma obra dessa, digamos, nem nós, que vamos falar com um engenheiro, sei lá, um técnico de edificação, um arquiteto, sei lá, ele levaria horas, para ter todas essas medidas. E mesmo assim ele vai estar fazendo hoje com papel e caneta, ou então ali no seu computador, no seu tablet, na hora ali, fazendo espécie de uma maquete, uma planta. Levaria horas. Não, quanto é cada quarto, qual o tamanho, largura, espessura, a altura, a janela, que tipo de janela, como é. E a visão do Senhor, para nós, por exemplo, quem está tendo aquela visão, dá-se o entender que é muito tempo que está passando. É horas. Mas na verdade é questão de segundos. É questão de segundos. Você às vezes pode estar no meio de pessoas, as pessoas não percebem. Às vezes dá uma percebida que você parou um segundo ali, mas não perceberam nada mais. Coisa rápida. O entendimento do Senhor é algo maravilhoso, é algo tremendo. Você vê que Deus deu condições, Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento para ele compreender tudo aquilo ali. Saber não, aqui é 7 degraus só, que vai para ali é 8 degraus. Aqui eu tenho 25 metros, aqui agora não, aqui é 50 metros. Aquilo é o batente aqui, vai ter umas figuras de romano, outra coisa. Não, agora lá não, vai ser do lado da janela. Aqueles nichozinhos ali vai ser a janela que dá para este lado. Tudo isto. Nós vemos como Deus é formidável, coisa de Deus. Nós não temos o entendimento, nem um parâmetro humano para explicar. É algo realmente inexplicável a maneira como Deus age, como Deus mostra. Nós só sabemos que Deus faz, Deus mostra, Deus revela aos seus profetas, ele revela quando ele quer. E ele revelou como deveria ser o templo, dando todas as especificações. Agora, os prédios, no pátio de fora, havia um quarto ligado com o portão de dentro. Este quarto dava para o pórtico. O salão que ficava em frente ao pátio, onde era lavada as partes dos animais que era oferecido em holocausto, isto é, completamente queimado em sacrifício. No pórtico da entrada havia 2 bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta nobre. Assim havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora. Ao todo, 8 mesas, sobre os quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifícios. As 4 mesas em cima dos quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada. Tinha todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura.
Nelas colocava-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais, que seria oferecido em holocausto, e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de 2 pontas, com até 1 palmo de comprimento, e estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Olha que Deus mostrou tudo. Até mesmo os móveis, teria que ter lá as mesas, o tamanho da mesa, a altura da mesa. Em qual situação ficava? Naquela época se oferecia holocausto, sacrifício, as bacias, onde seriam colocados cada lado. Olha que Deus mostrou para ele gravou não somente o tamanho, as medidas da obra em si, mas também dos móveis, a decoração. As coisas de Deus são claras, gente. Ele gravou tudo isso. As bacias tá ali, tem os ganchos vão ficar ali. Tudo isso ele passou. Inclusive está aqui hoje na nossa frente escrito exatamente por isso, que ele passou dentro, que ele entendeu, ele gravou. Deus mostra eu sempre digo, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós oramos ao Senhor. Nós buscamos uma resposta dele. Aí depois nós vamos fazer, mas nós não temos certeza. Tem aquela insegurança, eu não sei se eu vou, se eu não vou, eu orei, mas eu estou com medo. Então não vai não. Não vai não. Ah não, Deus me mostrou, mas eu tenho medo. Não, se Deus mostrou, você não tem medo. Quando Deus nos mostra, Deus nos revela de alguma maneira, as coisas são claras. Nós temos entendimento perfeito. Quando não temos, não foi o Senhor. Não foi o Senhor. Ah, pastor, eu sei que é de Deus, eu vou comprar alguma coisa ali para mim, eu sei que é de Deus. Você orou, você está 100% seguro? Ah, eu não sei, mas eu estou com medo de ser talvez um mau investimento, eu estou com medo de tomar prejuízo, eu estou com medo, não sei se a hora é essa, então Deus não está nisso não. Quando é do Senhor, as coisas fluem de uma maneira rápida, tranquila, e você sente paz. Aos olhos dos outros, aos olhos do mundo, nossa, é uma loucura que você está fazendo. Mas você sente paz, porque Deus já lhe passou essa paz. Ah, pastor, como que você vai ter isso, vai fazer isso? Eu não tenho condições. Se Deus lhe deu paz, você orou, vai em frente. É isso que nós temos que entender. Deus, ele grava em nossa mente, ele grava em nossos corações o desejo dele. A paz que de Jesus, aquela paz transcendental, vem sobre nós. Ezequiel estava no cativeiro, ou seja, ele era um prisioneiro da Babilônia. Mas Deus estava ali com ele. Deus estava com ele. Eu vejo as pessoas também falar, não, Deus não quer que ninguém sofra. Não existe isso biblicamente falado. Prova tal que o maior sofredor foi o filho dele. Foi Jesus Cristo. Ele quer que nós tenhamos vida. Jesus veio, ele morreu, foi humilhado e crucificado e morreu. Foi para nos dar vida, não foi para nos dar dinheiro, não foi para nos dar alegria, não foi para nos dar felicidade aqui. Mas da vida eterna, para nos dar a coroa da vida. Então, nós podemos estar no meio do deserto, em pleno cativeiro, assim como Ezequiel estava. Mas Deus está com nós. Deus está nos conduzindo. Deus está nos mostrando. Deus está nos revelando. Isso pode. Depois da porta interior, ficavam as salas dos cantores no pátio de dentro, que estava ao lado do portão norte. E elas estavam voltadas para o sul. Uma ficada ao lado da porta oriente, voltada para o norte. Então ele me explicou: o aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalhavam no templo. E o aposento voltado para o norte é para o sacerdote responsável por guarda do altar. Isto é, os filhos de Zadok, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Deus, o Senhor, a fim de ministrar diante dele.
E olha como ele foi mostrando tudo, agora mostrando os quartos, sala aqui, ó. Não, essa aqui é o aposento do sacerdote, esse aqui é dos outros sacerdotes, esse que toma conta do altar, esse aqui é dos cantores. Mostrando tudo, de forma clara. Deus mostrou para ele um templo que não existia fisicamente, materialmente falando, mas mostrando como diz o título, olha, tem aquilo ali, tem aquela cadeira que ela vai ser desta maneira, desta altura, desta cor, ali vai ter isso, ali vai ter esses quartos, e esse aqui, ó, esse é para fulano, esse é para Betano, esse é para aquele sacerdote, esse é para os outros, esse é para o levita. Ali agora esse cara tem isso, ali aquele tamanho tem que ser de X tamanho, tem que ser daquela altura, daquela cor, tudo. Fez com que Ezequiel gravava o que ele tinha dúvida, então o anjo do Senhor falava com ele, não é isto. Ah, não, você tá vendo aí os dois templos, não entendeu, né? Porque esses quatro aqui são ambos de sacerdotes, mas isso aqui é para esses que tomam conta do altar, e esses outros aqui para aqueles que vão oferecer sacrifício. Separando e mostrando cada função que tinha que ser. Ou seja, depois dos templos construídos, tinha que ser designado cada ambiente daquele de acordo com o que Deus mostrou, de que Deus revelou para Ezequiel. Deus entregou a planta. Mas o problema é que às vezes Deus nos dá da planta um mapa, projeta tudo que Ele quer que nós façamos. Mas nós resolvemos ignorar. Ignoramos o mapa, ignoramos a planta, ignoramos os planos de Deus, queremos fazer do nosso jeito. Achamos que é o melhor. Ah, nós fizemos daquele jeito, não vai dar certo. Aqui vai ser melhor. Isso em todo sentido, as pessoas, templos, igrejas, pastores. Ah, não, eu vou fazer assim. Eu vou fazer o evangelismo assim, eu vou fazer isso. E às vezes não, Deus só mostrou que o Senhor quer que faça assim. De maneira direta, de maneira clara. Temos que aprender a ouvir o Senhor. Temos que ser sensíveis à voz dele, não é só colocar em prática. Não é ouvir desobedecer. Nós veremos que, infelizmente, este templo aqui, como Deus assim determinou, aquela época atrás de Ezequiel, eles não ergueram, eles não levantaram. Houve a desobediência dos judeus. Em seguida ele mediu também o pátio que era quadrado e tinha 50 metros em cada lado. O altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo e mediu seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e os seus pilares, suas paredes salientes, mediam 1,5 metros de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia uma escada com 10 degraus que dava acesso a ele e 3 colunas em cada lado do batente. A escada agora tem X degrau. Olha bem, por uma mente normal, se fosse, nós não saberíamos mais. Vem cá, tinha uma escada ali, era uma com 8 degraus, outra com 7, qual que é com 10, não saberíamos. Ah, não, tem um quarto que tem 25 metros, não, outro eu não sei. Faríamos uma confusão. Nós, humanamente agindo, humanamente falando. E qual que é a função desse? Qual que é a função daquele, esse do sul, esse do norte? Claro que existem mentes excepcionais. Existem pessoas, mas para gravar tudo é praticamente impossível. Tamanho, altura, largura, cor, tudo. Deus deu entendimento, isso em questão de segundos. Que para ele que estava ali seria uma questão de muito tempo. Deus ele nos mostra, desenha o que nós temos que fazer, o que nós devemos fazer. Por que nós sofremos mais ainda? Porque nós ignoramos o que ele fala, nós ignoramos os mandamentos dele. Por isso nós sofremos. Nós lemos hoje o capítulo 40. Querendo Deus, sendo a vontade dele, amanhã nós
daremos continuidade a partir do 41. Então, já chegando ao final do livro de Ezequiel, que são 48 capítulos. E todas as dúvidas esclarecemos à luz da Bíblia. Todas as respostas estão aqui. Então, por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.